Olá, alunos da Faculdade de Direito de Franca. Estamos aqui novamente para mais uma aula da disciplina de Ciência Econômica e Política e daremos continuidade à unidade 6, que nós estamos estudando a distribuição ou repartição das riquezas da moderna produção capitalista. Hoje nós estudaremos mais precisamente o item 6.2, as rendas e aluguéis, que é a remuneração do fator terra, a parte que cabe aos proprietários. E o item 6.3, os salários, que é a remuneração do fator trabalho, a parte que cabe aos trabalhadores. Nós estudamos até aqui que toda a produção econômica, aqui representada pelo PIB, ela se reparte entre todos aqueles que participaram da dinâmica produtiva. Quem participou da dinâmica produtiva? Os proprietários, eles recebem rendas e aluguéis pela sua participação. Os trabalhadores participaram e recebem pela sua participação salários, que é a remuneração do fator trabalho. Os capitalistas e empresários, que normalmente a gente mistura as duas figuras, mas são figuras um pouco diferentes, mas os dois recebem remuneração pelo uso do fator capital. Os capitalistas recebem juros e os empresários têm empresas e recebem lucros. E o Estado também fica com uma parte, na forma de tributos. Nós já falamos os conceitos de PIB e hoje nós falaremos a parte dos proprietários, que são as rendas e os aluguéis, a remuneração do fator terra, e a parte dos trabalhadores, que recebe na forma de salários, que é a remuneração do fator trabalho. As rendas e aluguéis, que é a remuneração do fator terra, a parte dos proprietários. Os proprietários têm propriedades e pelas suas propriedades eles recebem rendas ou aluguéis, certo? Renda, do vocábulo inglês rent, significa arrendamento. É a parte que na distribuição da riqueza é atribuída ao proprietário da terra, ou seja, a renda obtida da terra alugada, certo? Assim, as rendas e aluguéis traduzem no contrato pelo qual o proprietário de um imóvel passa para uma pessoa ou uma empresa o direito de uso e exploração durante um determinado tempo em troca de uma remuneração, geralmente paga em dinheiro. Isso é o conceito de renda. Não tem tanta dificuldade a gente interpretar essa questão da renda. Nas sociedades democráticas, em que os bens e as riquezas são apropriáveis, ou, portanto, garantidos o direito à propriedade privada, e lembrando que no Brasil sempre a propriedade privada foi garantida, e isso dá ao seu proprietário a faculdade dele usufruir, gozar de todas as utilidades do bem, inclusive arrendando ela, e que acaba sendo, lhe proporcionando uma renda perfeitamente legítima, por representar um atributo desse direito de gozo da propriedade. O direito brasileiro, no direito brasileiro, a propriedade privada sempre esteve presente em todos os ordenamentos constitucionais, certo? Nós vimos isso, que é um princípio da ordem econômica estabelecida lá no artigo 170, a propriedade privada. Lembrando que após 1934, essa propriedade privada está sempre condicionada ao exercício de interesses sociais e coletivos. É a função social da propriedade, certo? A remuneração dos arrendamentos, dos aluguéis, reflete a variação da oferta e da procura, certo? Existindo uma relação direta entre o valor da propriedade e a renda por ela produzida. Propriedades mais caras, renda maior. Propriedades menores, mais baratas, rendas menores. Mas varia de acordo com a oferta e procura. Em momentos de crise, como nós estamos agora, existe muita oferta de bens para serem alugados e arrendados e, logicamente, a remuneração pelo arrendamento, os aluguéis e as rendas diminuem de preço. Lei da oferta e da procura, certo? Em muitos países, inclusive no Brasil, as rendas do aluguel de imóveis são estabelecidas por uma legislação específica. Então, aqui no Brasil existe toda uma legislação que disciplina a questão dos aluguéis, das rendas, tem uma série de normas que devem ser observadas no momento do arrendamento,
certo? Do aluguel de algum imóvel. Bom, eu acho que com relação a esse conceito de rendas, aluguéis, que é a parte dos proprietários, que também, de certa forma, contribuíram com as suas propriedades, alugando ou arrendando para a geração da riqueza, eu acho que não tem tanta dificuldade de entendimento de todos vocês, né? Bom, e agora vamos para um conceito que já tem uma complexidade maior, ele tem muitos pontos de vista, nós vamos ver inclusive com relação às teorias, que são os salários, que é a remuneração do fator trabalho, a parte que cabe aos trabalhadores na repartição de tudo aquilo que foi gerado, de todo o produto que foi gerado. Compete, àqueles que participaram da atividade transformativa com o seu trabalho. Recebe a denominação genérica de salário, palavra que pode ser entendida em sentido amplo, vencimento, ordenado, ou honorário, ou em sentido restrito, como sendo a remuneração paga pelo serviço prestado. Então, existem muitas denominações com relação a salários, salário, ordenado. Se fala que salário é mais de quem trabalha no chão de fábrica, na atividade produtiva, ordenado de quem trabalha mais na parte administrativa, honorário de quem trabalha por conta. Mas essas terminologias, assim, nós aqui não vamos tratar. Vamos tratar de salário, eu acho que é bem compreendido e claro para todos nós que é a remuneração dos trabalhadores que participaram da dinâmica produtiva. Certo? Salário é a contraprestação devida pelo empregador em função de um serviço prestado em decorrência de uma relação de emprego, certo? Nós já falamos a respeito disso lá atrás, quando nós falamos de trabalho como fator de produção, é decorrência de uma relação de emprego, é o preço da força de trabalho, que o empregado coloca à disposição do empregador, regulamentada por um contrato de trabalho. É a força de trabalho que o empregado coloca à disposição de um empregador mediante uma remuneração. Bom, nem sempre o salário representou o resultado de uma livre convenção entre patrões e operários, ou de um contrato livremente estipulado entre os donos do meio de produção e o trabalhador. Infelizmente, nós sabemos que antigamente o trabalho era pago em proteção, abrigo ou em mercadoria, certo? Muitas vezes era o sal, daí deriva a palavra salário, que do latim significa salário, que significa pagamento pelo sal, que era uma importante mercadoria aí na antiguidade, termo que vem lá do antigo Império Romano, visto que na época o sal valia tanto quanto o seu peso em ouro, era muito importante, era algo raro, difícil de se obter, diferentemente do que nós temos hoje, certo? E o sal era muito importante, então daí vem a palavra, originou a palavra salário. Infelizmente também, nas épocas mais remotas, a classe dita assalariada era desconhecida, ou o trabalho era autônomo, ou então ele era no sistema de escravidão ou servidão, que tanto nos envergonha, ou era exercido por conta própria, autônomo, e dessa forma não existia remuneração pelo trabalho como nós conhecemos hoje. Isso não ocorria aí no passado, isso é pós-revolução industrial, quando no regime de grandes indústrias as empresas começam a praticar a empregabilidade, contratar empregados juridicamente livres, certo? Que vendem sua força de trabalho em troca de salário. Então isso é pós-revolução industrial. Bom, foi com o advento do capitalismo, com a liberdade de convenções e a grande indústria a partir da Revolução Francesa de 1789, que o salário adquiriu os atuais contornos.
a forma como nós vemos hoje. O salário de cada trabalhador pode variar de acordo com o seu cargo, posição hierárquica, seu contrato de trabalho, as funções que ele desempenha. Em geral, é determinado em função da necessidade de mão de obra pelo mercado de trabalho, ou seja, de acordo com a lei da oferta e da procura. De repente você está numa crise, os salários, tem muita gente desempregada e logicamente o salário infelizmente acaba por ser reduzido. Em momentos que você tem escassez de mão de obra, as empresas começam a pagar melhor para ficar com os melhores funcionários. Então, infelizmente ou felizmente, essa é a lei, o trabalho, o valor do salário, ele é remunerado de acordo com a lei da oferta e da procura. Porém, sempre respeitando um valor mínimo legal, sempre respeitando o contrato que ele se vincula. Você tem um contrato, você não pode ter redução de vencimentos. Então, existe uma série de convenções que são estabelecidas no momento que você estabelece o contrato de trabalho. Bom, existe um entendimento, de que salário e remuneração são sinônimos. Beleza. Contudo, existe uma pequena diferença, e essa diferença está em termos de que o salário diz respeito apenas ao pagamento em dinheiro. Enquanto quando a gente fala remuneração, englobe todas as utilidades, benefícios e vantagens que o trabalhador recebe, como alimentação, moradia, vestuário, outras coisas, outros benefícios que ele recebe diante do seu salário, que são formas de remuneração pelo serviço prestado. Então, salário é aquilo que ele recebe líquido lá no seu holerite, na sua folha de salários, lá em dinheiro. Mas se ele recebe moradia, se ele tem outras vantagens, outros benefícios, aquilo também faz parte de sua remuneração. É o que diz o artigo 157 da CLT, certo? Compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, do salário, como com prestação do serviço, as gorjetas que receber e todos os outros benefícios. Nessa perspectiva, nós podemos concluir que salário seria uma espécie de gênero remuneração, do gênero remuneração, que é o princípio de tudo aquilo que ele recebe em consequência do trabalho que ele desenvolve, todas as vantagens que ele recebe nisso daí. Aí, de acordo também com o artigo 176 da CLT, salário é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador ao trabalhador, inclusive o trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço e capaz de satisfazer, em determinada época e região do país, as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene, transporte. Então, salário é tudo isso. Bom, e deveria ser suficiente para satisfazer todas as necessidades do trabalhador. As sociedades modernas, inclusive no Brasil, em atendimento à reivindicação de movimentos trabalhistas, adotam a política de fixação pelo Estado de uma remuneração mínima, que é o salário mínimo, que deveria ser capaz de satisfazer as necessidades primárias de um trabalhador ou de uma família. Essa é uma discussão muito grande com relação a políticas de salário mínimo. Houve momentos aqui no Brasil que nós tínhamos vários salários mínimos fixados por regiões do país. Nós sabemos que o Brasil é um país de dimensões continentais, de muitas desigualdades, infelizmente. Houve uma época que nós tínhamos vários níveis de remuneração. Hoje o salário mínimo é nacional, e fica claro e evidente que ele não é capaz, principalmente na nossa região, de atender todas as necessidades primárias de um trabalhador ou de uma família. Infelizmente não mas infelizmente ele é vinculado a uma série de benefícios. Não tem como
aumentar simplesmente na canetada, e não é isso que vai resolver. Enquanto nós tivermos uma oferta de trabalhadores muito grande, principalmente não organizado, infelizmente o salário vai ser baixo aqui no Brasil. Essa é uma triste realidade que nós temos, e nada adiantaria você, por lei, simplesmente fixar um salário muito alto. O que você vai gerar é uma grande informalidade que vai trabalhar abaixo desse salário. Isso não quer dizer, que o salário mínimo não tenha que ter uma recomposição e não tenha que paulatinamente ser recomposto e tentar minimamente garantir essas necessidades primárias de um trabalhador ou de sua família, certo? Essa é uma grande discussão com relação à política de salário mínimo. Aí, visando esse propósito, isso está lá na nossa Constituição, no artigo 7º, inciso 6 da Constituição, que estabelece aos trabalhadores urbanos e rurais um salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado. Quer dizer, os estados podem até fazer um salário maior do que esse. O estado de São Paulo, por exemplo, tem um piso estadual capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e a sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência. Só aí o dinheiro já acabou. Já acabou há muito tempo, com reajustes periódicos e que lhe preserve um poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Infelizmente, ou felizmente, não sei, ele é vinculado aos benefícios da Previdência, e até por conta disso, muitas vezes o Estado evita dar reajuste no salário mínimo, até para não comprometer as finanças ou o déficit da Previdência. Essa é uma outra grande discussão que paira aí entre os políticos, entre os economistas. Bom, agora vamos falar um pouco sobre alguns pontos de vista com relação ao salário, algumas teorias que cercam o salário. Como eu disse para vocês, esse é um tema, não digo espinhoso, é um tema bastante complexo, é um tema que dele decorre uma série de interpretações, uma série de pontos de vista. Lembrando uma coisa que eu sempre costumo falar: trabalho é uma das maiores formas de manifestação da sociabilidade humana. Nós vivemos pelo trabalho, nós trabalhamos dioturnamente e nós dependemos, do trabalho, do salário, e são muitas as correntes de pensadores, são muitas as teorias econômicas sobre o comportamento do mercado de trabalho e, consequentemente, dos salários. E aqui nós vamos tentar apresentar para vocês 3 visões distintas com relação a essas teorias sobre o salário. Primeiramente, gostaria de falar da corrente mais ortodoxa, mais conservadora, certo? Que compartilha a teoria neoclássica, segundo a qual, numa economia capitalista, em que as empresas estão em constante competição, os salários são determinados pela produtividade marginal do trabalho, certo? Ou seja, o que quer dizer isso? Um trabalhador que proporciona uma produtividade baixa não tem como ter uma remuneração alta. Não há como. Porque é do fruto do trabalho que vai sair a remuneração para pagar o seu salário. Já um trabalhador altamente qualificado, que tem uma produtividade elevada, consequentemente, o fruto daquele trabalho vai dar condição de dar uma remuneração melhor para ele. Então, um trabalhador, por exemplo, que trabalha numa máquina sofisticada, isso e aquilo, que produz um monte de bens de alta tecnologia, consequentemente, aqueles produtos, fruto do trabalho dele, vai servir para lhe dar uma remuneração maior. Um trabalhador que trabalha numa atividade muito braçal, facilmente substituída pela máquina, dificilmente vai conseguir obter um salário menor. Isso que eu estou falando, nenhuma corrente de economistas discorda disso, infelizmente é uma realidade. E a remuneração,
segundo a teoria ortodoxa, é fortemente influenciada pelas demandas do mercado e da disponibilidade de oferta de trabalho. Então, segundo essa corrente, não adianta, por exemplo, se você tiver uma oferta muito grande de trabalhadores, fatalmente a remuneração dele vai ser menor. E o contrário também vai ser verdadeiro. Essa corrente dos ortodoxos é uma corrente mais pró-mercado, acredita mais nas regras de mercado. Normalmente é a posição da classe empresarial, dos economistas, que tem essa posição mais ortodoxa, mais ligada ao mercado, analisando a realidade do mercado. Esses ortodoxos, só para exemplificar, são economistas, que acreditam que políticas salariais patrocinadas pelo Estado reduzem a eficiência do mercado de trabalho e aumentam a informalidade. Então, nada adianta, segundo essa corrente, você fixar um salário mínimo muito alto, porque se houver muita oferta de trabalhadores, fatalmente você só vai aumentar a informalidade, as pessoas se empregando e contratando por salários menores, certo? Nada adianta, segundo essa corrente, aumentos salariais artificiais enquanto a oferta de trabalho for maior do que a demanda. Outra coisa que essa corrente acredita, que excesso de proteção acabam por prejudicar novas admissões, certo? Vou dar um exemplo, por exemplo. Lá na Argentina, agora, diante dessa crise, o governo simplesmente baixou uma lei proibindo demissões. Aqui no Brasil nós temos nas demissões também uma série de encargos, de custos, de indenizações que você tem que fazer para o trabalhador. Então, se você começa a dar muita proteção, isso segundo a visão dos ortodoxos, se você começa a dar muita proteção, o empregador, diante de uma necessidade de trabalho, ele prefere não contratar porque sabe que depois vai ficar muito caro se eventualmente ele tiver que demitir. Então, por exemplo, se tem nesse determinado mês estou tendo muito pedido, tendo muita venda, então ao invés de contratar eu vou pagar hora extra, fazer alguma outra tipo de acomodação, porque eu sei que se eu contratar depois e o serviço diminuir, fica muito caro admitir. Então, a visão dos ortodoxos, e quanto mais proteção, você acaba por prejudicar a eficiência do mercado e acaba inibindo novas admissões. Acreditam eles também que aumentos salariais sem correspondente aumento de produtividade vão gerar o quê? Aumento de custos que vão ser repassados aos preços dos produtos e no final vai ser anulado. Então nada adianta, se você aumentar muito o salário e não houver correspondente aumento de produtividade, isso vai ser repassado aos preços, porque salário é custo. E aí todo mundo na hora vai ganhar mais, mas na hora de comprar o produto vai pagar mais caro. Então vai se anular o aumento salarial. Políticas, eles são a favor de políticas de flexibilização da legislação trabalhista. Acreditam eles que essas políticas de flexibilização poderiam reduzir a informalidade, e melhorar o ambiente de trabalho. Isso é um assunto que nós vamos discutir, certo? Mais oportunamente também, essa questão do que aconteceu, inclusive, no Brasil, com essas reforma trabalhista, essa lei de ampliação da possibilidade de terceirizações. Acreditam os ortodoxos, certo? Que políticas salariais impostas pelo governo funcionam como um tabelamento de preço. E não adianta, enquanto houver um monte de trabalhador aí, esse tabelamento vai furar, não vai ser preciso. Não tem como o Estado controlar o que cada um vai ou o que não vai ganhar. É uma coisa muito, muito complexa. Os ortodoxos são a favor, além da flexibilização, a favor da terceirização das atividades. Esta é a visão dos ortodoxos. Normalmente a visão da parte do capital é o argumento que usa os empregadores no momento de definir com os sindicatos, com os trabalhadores, suas políticas salariais, os reajustes salariais. Esse é o argumento. Se a economia estiver em crise,
né? Eu não tenho como dar um aumento maior, porque eu dependo das vendas, eu dependo do mercado, então não tenho, então eu sou altamente vinculado à questão do mercado, de como está a conjuntura econômica. Essa é a visão dos ortodoxos. Agora tem uma visão, certo? Que uma outra corrente que é vista como mais institucionalista, né? Ligada às instituições, às regras, certo? Acreditam que as instituições são o tecido da vida econômica e, portanto, são as regras e os costumes que definem o mercado, e não o mercado que define as remunerações ou a economia. Por esta visão, os trabalhadores são remunerados de acordo com a legislação que disciplina seu contrato de trabalho, sua posição dentro da empresa, seu grau de sindicalização, o nível de intervenção estatal. Acreditam os institucionalistas, não discordando totalmente do ponto dos ortodoxos, mas acreditam que, na realidade, o trabalhador é remunerado e deve ser remunerado, essa é a grande luta deles, de acordo com a legislação. Os institucionalistas argumentam que os ajustamentos no mercado de trabalho não refletem a oferta ou o excesso de oferta ou demanda de mão de obra, certo? Visto que os trabalhadores não são contratados a cada dia, mas pelo contrário, os contratos incorporam ou devem incorporar, segundo os institucionalistas, cláusulas de estabilidade e reajustes futuros. Segundo eles, o trabalhador não pode ser uma mercadoria que hoje eu preciso, eu vou lá, pego, amanhã eu não preciso, vou lá, descarto ou mando embora, né? Ele tem que ter outros vínculos, né? As duas escolas de pensamento concordam que a economia precisa de crescer. Se a economia não crescer, dificilmente vai haver melhoria na remuneração de todos os trabalhadores. Mas os institucionalistas argumentam que sem a intervenção do governo, com políticas como aumento de salário mínimo, melhoria da condição de trabalho impostas pela legislação, a pressão exercida pelos trabalhadores através dos seus sindicatos, né? Possíveis ganhos que possam advir de uma conjuntura favorável. De repente a economia cresce, o emprego cresce, a demanda melhora. Se não houver uma legislação, uma luta, o empregador vai acabar incorporando isso ao seu lucro e não vai repassar na forma de salários. Então, os institucionalistas pregam e lutam para que a legislação, cada vez mais discipline o mercado de trabalho. Os institucionalistas, normalmente, é a posição mais da classe trabalhadora, dos sindicalistas, dos advogados. Eles creem nas normas, creem nas regras, creem nas instituições. Instituições são regras, nós já estudamos isso. E se a lei não impuser as conquistas trabalhistas, os aumentos de produtividade, aumento de eficiência, não serão incorporados aos salários, certo? Acreditam os institucionalistas que a flexibilização da legislação trabalhista pode precarizar mais ainda a relação capital-trabalho, né? Se você deixar a lei muito flexível, quem estabelece a regra na hora de contratar é o empregador. E o empregador vai estabelecer regras que atendam melhor aos seus objetivos do que aos objetivos dos trabalhadores. Esses são alguns dos argumentos dos institucionalistas, que contrapõem muito com o argumento dos ortodoxos. Entre os ortodoxos, nós temos expoentes como o Celso Pastore, que é um grande defensor do mercado, E do lado dos institucionalistas, um outro grande expoente é o Márcio Postman, que argumenta muito a necessidade de regras, de instituições, o Paul Singer também, de estabelecer legislações ou intervenção do Estado para disciplinar o mercado de trabalho. E existe um outro pensamento, uma outra teoria,
né? Que é a teoria dos marxistas, né? Aí, ó, refutam o modo de produção capitalista, no qual o trabalho humano é apenas uma mercadoria e cujos salários estão sujeitos à lei da oferta e da procura. Então, o que o Marx fez a sua teoria? Que ele fez? Ele fez uma grande leitura do modo de produção capitalista e mostrou uma série de contradições, pontos que ele discordava. E entre esses pontos que ele discordava, ele fez uma crítica ao modo de produção capitalista e por isso ele propôs um modo de produção alternativo. Isso foi a visão dos marxistas. Então, o que os marxistas, qual que é a crítica deles? Acreditam os marxistas que no capitalismo a competição entre as firmas busca a maximização em busca da maximização dos lucros, estará sempre em busca de inovações poupadoras de mão de obra. E com isso os salários, no modo de produção capitalistas, seriam sempre ao nível de subsistência. Vou tentar demonstrar isso um pouco melhor. O Marx, como eu falei, fez uma crítica ao modo de produção capitalista, principalmente a partir da teoria da mais-valia, a teoria do valor trabalho. Ele faz uma crítica ao modo, uma leitura e uma crítica ao modo de produção capitalista. Então eles falam o seguinte, o Marx, que no capitalismo as empresas estão em constante competição, e estão mesmo, Se tem uma coisa, a gente pode até discordar do que o Marx propôs como modo de produção alternativa, mas com relação à riqueza da leitura que ele fez do modo de produção capitalista, não há o que discordar. Ele fala que no capitalismo as empresas estão em constante competição, certo? Uma concorrendo com a outra, certo? Sempre procurando o quê? O máximo de lucro. Estamos pregando isso aqui também falando. Estão sempre buscando o máximo de resultado com o mínimo de dispêndio. A empresa está sempre buscando isso. E como que ela faz isso? Tentando o tempo todo reduzir custos. Então, para obter lucro, o tempo todo ela está tendo que reduzir custos. Qual que é um dos principais custos dela? Certo? É o trabalho. Então, tem que reduzir o custo do trabalho o tempo todo tem que estar buscando isso, certo? E aí acontece o seguinte, toda vez que o custo do trabalho crescer, ele estará viabilizando a introdução de inovações poupadoras de mão de obra. Então, eu vou tentar explicar isso. De repente, o trabalhador tem em abundância, fácil, barato, uma legislação pouco protetiva. Então, enquanto o trabalhador à vontade, vamos imaginar para o corte da cana. Tem trabalhador à vontade, eu preciso, eu vou lá, contrato, ponho, eu não preciso, eu vou lá, demito, certo? Tem trabalhador à vontade com uma remuneração baixa. Eu continuo contratando trabalhadores. De repente, esses trabalhadores começam a ficar mais escassos, a legislação começa a endurecer, eles começam a querer ganhar mais, e eu, tenho que seguir as normas, a lei da oferta e procura, aí começa a encarecer a mão de obra, de repente o salário desse trabalhador fica caro, trabalhador do corte da cana. No momento que o salário dele fica caro, o que ele está viabilizando para a empresa? Opa! Compensa eu comprar uma máquina para fazer o corte da cana. Enquanto o trabalho for barato, eu pago o trabalhador. Quando o trabalho fica caro, certo? O salário fica caro, ele está me viabilizando eu comprar uma máquina, que a máquina é cara, certo? Mas fica mais barato eu comprar uma máquina e pôr a máquina para trabalhar, e aí eu demito um monte de trabalhadores. Ora, se as empresas estão sempre fazendo isso, e nós sabemos que elas fazem isso, é uma questão de racionalidade, toda vez que a mão de obra fica cara, eu compro uma máquina, certo? Que possa reduzir aquela mão de obra. Se eu fizer isso sempre, o salário vai ser sempre o quê? Um salário de subsistência, certo? Essa é a crítica dos capitalistas, dos marxistas, não dos capitalistas. É uma crítica ao
capitalismo, certo? Outra nítida divisão, então essas são as três teorias. Outra nítida divisão do mercado de trabalho está entre o mercado organizado e não organizado. No organizado se encontram os bons empregos com baixo nível de rotatividade, alto nível de formalização, todo mundo formalizado, salários são altos, né? Não são estabelecidos só de acordo com a produtividade, mas com a posição hierárquica dentro da empresa e tudo mais, trabalho organizado. Já o trabalho não organizado ou não qualificado, se encontram os empregos ruins, precários, com trabalhador pouco qualificados, alto nível de informalidade, baixos salários, rotatividade alta, toda hora estão trocando, certo? E são trabalhos normalmente mais facilmente substituídos por inovações tecnológicas, a máquina, são trabalhadores mais braçais, né, em geral, certo? Então, nós temos essa nítida divisão entre o trabalho organizado e o não organizado. Bom, com relação a trabalho, muita coisa poderia ser falado, estudado, é um tema bastante complexo, né? Eu até quero abordar ele melhor com vocês numa próxima videoaula, certo? Então, com esta videoaula, nós estudamos a parte dos proprietários e dos trabalhadores, certo? E, em continuidade, estudaremos os demais participantes da dinâmica produtiva, tá ok? Muito obrigado a todos e muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.